Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal, assistindo um de nossos vídeos, um de nossos conteúdos. E hoje eu estou trazendo para você um conteúdo super interessante, um conteúdo muito esclarecedor. Pois é, hoje nós vamos falar sobre flores. Na verdade, vamos concentrar o assunto de hoje nos botões florais. O que é que acontece muitas vezes? Acredito que alguns de vocês já tenham passado pela situação de ter botões florais rasgados, aqueles botões florais que a gente vê que estão rasgados, que as pétalas não estão juntas, e isso termina preocupando, isso termina tirando o sossego de muitos de vocês. O que é que eu posso fazer, o que é que você pode fazer para amenizar este problema nas suas rosas do deserto? Será que isso é normal? Isso acontece mais de uma vez? Isso acontece esporadicamente? Pois é sobre esse assunto que nós vamos estar debatendo em nosso vídeo de hoje. Esse assunto lhe interessa? Lhe causa curiosidade ou você tem dúvidas a respeito desse assunto? Então eu lhe convido a ficar aqui conosco, a ver e entender um pouco mais o que acontece com as nossas flores que fazem com que os seus botões simplesmente nasçam ou se desenvolvam rasgados ou com esta anomalia, digamos assim. Eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adenio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro das novidades aqui do canal e o principal, se possível, mande este vídeo para um colega, divulgue este vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas, assim como eu ou como você, que sejam apaixonados por rosa do deserto, tenham também acesso a esse conteúdo, tá certo? Bom, mas chega de conversa e vamos ao que interessa, que é ver um pouco mais esses botões florais que estão nascendo rasgados em nossas rosas do deserto. Vem comigo! Bom, nossa vinheta já rodou, nós já estamos aqui de volta e vamos então falar sobre botões florais. Nós já falamos, nós já comentamos nas nossas lives, e inclusive em alguns vídeos aqui no canal, que é necessário sempre fazer o que nós chamamos de manejo nos nossos buquês florais ou nos botões florais das nossas rosas do deserto. Algumas pessoas simplesmente ignoram que este talvez seja um dos ciclos que exijam mais energia das nossas plantas. Pois é, a planta, para conseguir florir, vai consumir e vai exigir da sua planta uma quantidade de energia extremamente grande. E muitas vezes a planta não está ainda madura ou preparada para simplesmente produzir esta energia que é necessária para que esses botões florais cresçam, se desenvolvam de forma satisfatória e desabrochem em flores. É natural? Não é natural? Isto pode acontecer? Não pode acontecer? É o manejo que eu estou fazendo errado? O que é que está acontecendo, Amaury? Se acalme. Olha só, os botões florais, muitas vezes, na sua primeira floração, de fato podem apresentar esta característica, ou seja, nascer ou apresentar botões florais rasgados. Às vezes, se o seu buquê tem 5 ou 6 botões florais, 2 ou 3 apresentam esta característica. Porém, em alguns casos, todos os botões florais simplesmente nascem rasgados. Nós temos aqui uma plantinha que está acontecendo exatamente isso, né? Aqui é uma plantinha, na verdade é um enxerto de renda, que é uma planta extremamente bonita, tá? E ele começou então a emitir botões florais. Esses botões florais foram desenvolvendo normalmente, não apresentou nenhum tipo de características que seriam rasgados, né? Normal, isso acontece. Só que
Quando ele chegou neste ponto que aqui ele está, ele simplesmente começou a mostrar que as suas pétalas não estavam em conformidade, ou seja, coladas. As suas pétalas estavam soltas, afastadas. E por que que isso acontece? Porque ele não mostrou essa característica anteriormente ou antes de chegar nesse ponto. O ciclo floral compreende o surgimento do buquê floral, o desenvolvimento desses botões e depois o desabrochamento da flor propriamente dita. O que aconteceu com esta plantinha? Ela desenvolveu os seus botões florais e quando eles estavam maduros, ou seja, a ponto de abrir o botão, então ele começa a inchar, começa a engordar. Olha uma arapuazinha aqui, ela sempre, todo dia de manhã ela vem me visitar. Ele começa a engrossar para desabrochar. Quando ele começa a engrossar, a inchar, digamos assim, não é? Ele simplesmente mostra que as pétalas estão descoladas, ok? Ok. Isto daqui é uma característica que às vezes aparece na primeira floração do enxerto. Apesar do cavalo não ser um cavalo muito pequeno, né, um cavalo até bem razoável, o meu material genético, que aqui em cima está colocado, está florindo pela primeira vez, ok? É uma anomalia que pode se apresentar nesta primeira floração. Às vezes até se prolonga até a sua segunda e às vezes, em casos extremos, a sua terceira floração. O que nós notamos aqui é que quando isso acontece na primeira floração, na segunda floração já vem em um número muito reduzido, às vezes só vem uma ou duas flores com esse tipo de característica, ou seja, com com as suas pétalas soltas. E na terceira já vem uma floração sem nenhum tipo, sem nenhum resquício deste tipo de anomalia ou de deformidade, ok? Isto pode ser causado simplesmente por falta de nutrientes. Sim, pode ser causado por falta de nutrientes. Afinal de contas, a planta está retirando do substrato os nutrientes para poder manter, desenvolver e desabrochar esses botões. Como nós já falamos, este é um ciclo, este é um período onde a planta é extremamente exigida. E se ela não conseguir retirar os nutrientes desse substrato, por não ter, ela simplesmente não vai conseguir lhe dar aquilo que você deseja, que são as flores lindas, maravilhosas. Às vezes ela simplesmente vai abortar a maior parte desses botões ou pode apresentar algumas anomalias como aqui estão. Então, a correção da nutrição é necessária. Neste caso daqui, apesar de ser sua primeira floração, e eu sei que a sua adubação está correta, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente ficar de olho nesta plantinha para ver a sua segunda floração. Vamos ver o que vai acontecer na sua segunda floração. Isso acontece com todos os enxertos da renda? Não, a renda está aqui do lado. Foi esta plantinha daqui do lado que doou este material genético para esta plantinha, ok? Então dá para ver que nesta planta daqui nós não temos esse problema. Então, se eu sei que esta plantinha que doou material genético para o nosso cavalo não tem nenhum tipo de problema de anomalia genética, onde as suas flores nasçam rasgadas, e isso acontece em algumas plantas, essas flores vão nascer rasgadas sempre. Isso é uma questão de uma anormalidade, é uma anomalia genética que aquela planta apresenta. Então não adianta eu adubar, não adianta eu trocar o substrato, não adianta eu fazer absolutamente nada, porque isso será uma característica desta planta para sempre. O que é que eu devo fazer? Simplesmente podar, retirar essa massa vegetativa e enxertar uma flor ou uma planta que não tenha este problema ou essa característica, neste caso negativa. E no caso desta plantinha, eu sei que a sua planta-mãe, ou a planta que doou seu material genético, não tem esse problema. Então, eu sei que na sua segunda ou terceira florada,
este problema de flores rasgadas não deve ou não vai acontecer. Isso acontece com todos os enxertos? Não. Nós temos aqui, por exemplo, uma outra plantinha, né, que nós até mostramos para vocês há pouco tempo. Nós fizemos aqui um enxerto de encostia. Se lembra deste vídeo? Comente aqui para mim. Pois é, olha o resultado daquele enxerto de encostia. Aqui nós colocamos 3 enxertos em um galho que nós enraizamos. Olha só o resultado. Nós temos aqui 3 galhos que já estão, todos os 3 galhos cheios de botões. Esses botões desta plantinha nasceram rasgados? Não. E aí entra uma situação, né, curiosa. Por quê? Porque, veja bem, esta planta está num vaso muito menor, ou seja, a oferta de nutrientes para essa planta é muito menor do que nesta planta daqui, né? Essa plantinha daqui está em um vaso maior de 8 litros, por quê? Porque ela vai se tornar uma matriz para a gente. Esta outra plantinha daqui recebe as mesmas, ou está nas mesmas condições que esta outra planta e recebe os mesmos cuidados. A quantidade de água que esta recebe é a mesma que essa recebe. Na realidade, esta consegue armazenar mais umidade porque tem mais substrato. Esta vai ter menos umidade porque o seu substrato está em quantidade menor. Esta recebe o mesmo nutrientes que esta daqui recebe. E esta daqui recebe a mesma insolação ou a mesma quantidade de luz que essa daqui também recebe. Porém, esta apresentou esse problema de de flores com pétalas rasgadas ou separadas, enquanto esta outra plantinha simplesmente não me mostrou esse tipo de problema. Gente, isso acontece. Se lembra da tal da genética? É mais ou menos isso. Neste caso daqui, você pode, caso não faça a adubação regularmente, corrigir a adubação do seu substrato. E neste caso daqui, como você está querendo que sua planta venha florir abundantemente, eu lhe aconselharia a entrar com adubação um pouco mais rica em fósforo e potássio. Amaury, chegou a minha segunda floração e minhas flores vieram rasgadas novamente. O que é que deve estar acontecendo? Bom, mais uma vez a gente entra em um ciclo onde a planta está sendo muito exigida. Eu diria para você o seguinte: aguarde até a terceira florada. Se lembra que nós falamos isso? Caso na terceira florada a planta continue apresentando este tipo de anomalia ou este tipo de deformidade, o que é que nós fazemos aqui? Em casos extremos, nós podamos essa planta toda. E isso, aqui no nosso espaço, na maioria das vezes, resolve este problema. Por quê? Às vezes o que acontece é que esta floração mal acabou de surgir e já tem um outro botão floral em um dos seus galhos que estão aqui. E neste outro galho, onde esses botões florais estão começando a nascer, também vai acontecer a mesma situação que nós estamos vendo aqui. Ou seja, as suas flores podem nascer rasgadas. E o que é que nós fazemos? Simplesmente retiramos todos esses botões florais que aqui estão. Muitas pessoas terminam cometendo o erro de deixar este botão ou esses botões florais na planta. Ora, se a planta já tem esta deformidade, não vai adiantar eu deixar esse botão floral aqui na minha planta, não vai adiantar eu deixar estes botões florais consumirem energia desta plantinha. Por quê? Porque não vai resultar em nada. Ou eles daqui a alguns dias vão cair, ou se por algum acaso eles conseguirem abrir, a flor vai ser totalmente deformada, vai ser uma flor feia, digamos assim. Então, se eu quiser preservar a minha planta, se eu quiser fazer com que minha planta se recupere, inclusive mais rapidamente, o que é que eu devo fazer? Simplesmente cortar, simplesmente podar, retirar esses botões florais da minha planta. Eu sei que muitas vezes isso pode doer no coração, mas Amaury, poxa, tá tão bonito e tal e coisa. Gente, não deixe esses botões florais na sua planta. Retire o quanto antes. Identificou esse problema? Retire de imediato. Por quê? Porque sua planta vai se recuperar
e vai emitir uma nova florada mais rápido. Enquanto esses botões florais estiverem aqui, a planta não vai emitir uma outra florada. Ela vai tentar levar essa florada até o final. E eu já sei que o resultado final dessa florada vai ser catastrófico, pelo menos para aquilo que a gente deseja. Então, o que é que nós fazemos? Retiramos esses botões florais. Na próxima floração, assim que você perceber que tenha 1 ou 2 botões florais desta mesma forma, retire, deixe apenas aqueles botões que estão sadios na sua planta, tá certo? Desta forma, a sua planta vai fazer com que esses botões sadios cresçam, se desenvolvam, amadureçam e resultem e desabrochem em flores lindíssimas. Então, preciso me apavorar em relação a isso? Não preciso. Mas preciso ficar atento e tomar alguns cuidados. Outra coisa que nós podemos fazer, que pode ser um problema que esteja causando este tipo de situação nos seus botões florais, é a falta de cálcio na sua planta. O cálcio é simplesmente um dos componentes responsáveis pelo fortalecimento de todos os tecidos da planta. Por quê? Porque ele vai fortalecer as paredes celulares que compõem o nosso vegetal. Então, se as paredes celulares estão fortes, a planta também vai estar mais forte e vai evitar esse tipo de anomalia que nós estamos vendo nessas flores que aqui estão. Então dê uma olhadinha, tá? Veja se você está ofertando cálcio para a sua plantinha. Há quanto tempo você não coloca cálcio na sua planta ou no seu substrato? Você tem colocado orgânico ou químico? Você tem colocado farinha de osso, de repente uma casca de ovo? Ou você tem colocado um cálcio marinho? Existem inúmeras fontes de cálcio, escolha aquela que você tenha acesso mais facilmente e não deixe que este componente falte à sua planta, porque ele é necessário para uma série de simbioses que vai acontecer na sua plantinha, tá certo? Bom, então eu estou aqui hoje para tentar acalmar ou acalentar o seu coração, caso isso aconteça. Por quê? Porque isso não vai se perpetuar, tá certo? Então, vamos esperar a próxima florada, vamos corrigir o cálcio na nossa plantinha ou no substrato de nossa plantinha e vamos aguardar que ela venha a florir mais uma vez. Com certeza, eu diria para vocês que 80% das suas plantas na segunda florada já não vai apresentar esse tipo de problema. E se apresentar e você fizer o que nós falamos, nutrir, ofertar um pouco mais de cálcio, eu tenho certeza também que na maioria dos casos, também nós vamos conseguir corrigir esse probleminha desses botões florais que nascem rasgados. Bem, este foi o nosso conteúdo de hoje, um conteúdo extremamente simples, mas de grande valia, porque muitas vezes eu sei que você fica triste sempre que isso acontece com suas flores. E às vezes a gente não sabe qual o norte, qual caminho seguir. A gente se preocupa muito, será que a minha planta vai ficar assim para sempre? Não, não vai. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila que nós vamos resolver isso, inclusive juntos, se for o caso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que que este conteúdo lhe tenha sido útil e que você possa colocar em prática, obviamente, as informações que nós disponibilizamos neste vídeo de hoje. Bom, antes de finalizar o vídeo, eu tenho que fazer o quê, Maurício? Sim, é claro, eu tenho que mandar beijos para você, eu tenho que mandar abraços para você. E se você for guloso, eu tenho que mandar beijos e abraços em quantidades enormes, milhares de beijos, milhares de abraços, porque afinal de contas, nós somos gulosos. E como sempre, nós vamos deixar 2 conteúdos aqui para vocês. Em um deles, nós vamos estar mostrando exatamente esta coisa do manejo floral, de retirar dos buquês florais todos os botões que apresentam algum tipo de anormalidade, seja por fungo, seja por deformidade causada por inseto, não importa o que aconteça, o botão não está saudável, nós vamos retirar e nós mostramos isso tudo neste vídeo daqui que pode lhe ajudar nessa questão floral com as suas plantas. E neste outro vídeo daqui nós vamos estar mostrando também
uma outra parte da floração. Vamos estar falando sobre flores também, não é verdade? Bom, gente, eu vou me despedindo, vou ficando por aqui, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui em nosso canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma de nossas lives, que acontece sempre às terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas no horário de Brasília, e eu sempre, obviamente, conto com sua presença. Venha conversar comigo, venha tirar suas dúvidas, que eu vou ficar muito feliz em lhe encontrar nas nossas lives. E aproveito para pedir para vocês que nos sigam no Instagram, nós estamos colocando alguns conteúdos bem interessantes por lá, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês, até a próxima e bye bye!